Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui. Eu quero te pedir para gravar este link, se inscrever no nosso canal e participar conosco dos nossos assuntos. Eu tenho um tema hoje muito intrigante, né? Os meus alunos muito me perguntam sobre isso, alguns irmãos também. Em Gênesis 6, a Bíblia cita no versículo 2 que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. No versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Eu quero analisar um pouco sobre isso aqui com você. É um assunto delicado, tem algumas teorias a respeito desse capítulo, principalmente desses versículos citados, mas eu quero discorrer aqui um pouco quem eram os filhos de Deus. Primeiro, nós temos que observar o contexto do Velho Testamento, porque essa palavra ela é escrita no Velho Testamento, e principalmente no livro de Gênesis, que é um livro enigmático, de certa forma, porque ele trata das origens. E quando nós olhamos para esse versículo, no Velho Testamento nós só temos referência aos filhos de Deus nessa passagem de Gênesis 6, como bem como também em Jó, capítulo 1, verso 6, e Jó, capítulo 2, verso 1. Nós temos que distinguir quem são os filhos de Deus aqui, no Velho Testamento. E temos que distinguir quem são os filhos de Deus citados no Novo Testamento. Porque são diferentes. E a Bíblia ainda cita que havia gigantes naquele tempo, aqui na Terra. Então nós temos filhos de Deus, esses filhos de Deus que viram as filhas dos homens. Olha só, são referências que nos intrigam, mas que ao mesmo tempo nos dão um balizamento da palavra, das circunstâncias da palavra. Olha, é uma espécie que viu outra espécie. É uma raça que viu outra raça. Ou uma raça que não conhecia, não é? Uma raça feminina. Uma raça masculina que conhecia apenas a raça masculina. Porque anjos são masculinos. E no céu não há necessidade de se procriar. Portanto, no céu, no reino de Deus, só existe sexo masculino, ou seja, apenas a figura masculina. Deus é masculino, anjos é masculino. E esses filhos de Deus, diz a palavra, que viram
as filhas dos homens. E observaram que elas eram formosas, lindas, né? E tomaram para si essas mulheres e geraram filhos. Veja, esses filhos que foram gerados através desses filhos de Deus aqui se tornaram aqueles gigantes da antiguidade. Alguns falam em gigantes em termos de poderio, gigantes em termos de reinado, em termos de domínio. Quer dizer, isso é forçar muito a palavra de Deus aqui. É forçar muito o contexto. Eu não penso assim. Esse texto ele me leva para os textos em Jó e somente no livro de Gênesis e Jó, isto no Velho Testamento, se faz a citação dos filhos de Deus. Ora, ao que diz lá em Jó: e vindo um dia em que os filhos de Deus, novamente a expressão filhos de Deus, vieram apresentar-se perante quem? O Senhor. O Senhor. Veio também Satanás entre eles. Para mim, esse texto é muito claro, porque o texto de Jó já revela quem são os filhos de Deus. Ora, se em Gênesis 6 está descrito, está registrado que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, quer dizer, é uma raça vendo o feminino de outra raça. É isso que está muito claro dentro do texto e do contexto. E quando nós lemos em Jó, isso então fica bem mais claro, porque mostra quem são os filhos de Deus. Essa expressão se refere a anjos e não a homens. Como alguns dizem que pode ser a descendência de Sete, eu não vejo dessa forma. A descendência de Sete está lá na genealogia. A descendência de Sete está registrada na genealogia a partir, não é, do próprio Sete. E aqui os filhos de Deus, eles não se apresentaram perante Deus em uma reunião. Isso aqui é uma convocação. Deus convocou os anjos para trazerem os seus relatórios para ele. No meio deles veio Satanás, porque todos os céus e a terra, todos os reinos estão sob o poder de Deus, sob a ordem de Deus. E ele tinha que ir, porque foi a ordem de Deus para que ele, não só ele, mas todos os anjos, comparecessem ali. E aí nós vemos um diálogo entre Deus e Satanás a respeito de Jó. De modo, meus irmãos, que quando em algumas versões bíblicas fala em Gênesis 6 que havia naqueles dias gigantes, ou que havia nefilins, a palavra nefilim, ela traduz-se de várias formas, mas a forma mais interessante para nós dentro da teologia é que nefilim são os caídos do céu, ou aqueles que caíram do céu, ou aqueles que caíram. Quer dizer, quem caiu? Nefilins
se refere a anjos caídos. Eles, né, citados como nefilins em algumas versões bíblicas. Então, para mim, está muito claro que a parte, essa aqui, de quem são os filhos de Deus, no Velho Testamento, para mim é muito claro, são os anjos. E quem são os gigantes, ou os nefilins? Quer dizer, os gigantes são os filhos, os descendentes. A descendência entre os filhos de Deus, aqueles que caíram, nefilins, e as mulheres humanas. Gerou a partir daí uma raça de gigantes. Raça essa que corrompeu a raça humana. Ou qual seria o grande motivo para que Deus trouxesse o dilúvio, a destruição sobre a face da terra? Para mim é muito claro que houve um motivo gigantesco para que Deus trouxesse o dilúvio. Mas um motivo excepcional. Algo que feriu toda a natureza. E para mim o que aconteceu foi isso. Esse cruzamento de raças entre filhos de Deus e as mulheres humanas, produzindo uma raça de gigantes, e a raça essa que corrompeu a raça humana, que trouxe à raça humana uma corrupção desmedida. Por isso Jesus lá em Mateus 24, no seu grande sermão da montanha, ele diz que aqueles dias serão como nos dias de Noé. Por que nos dias de Noé? A corrupção era muito grande. E aí a gente para pensar que vai haver também, novamente, uma grande corrupção da raça humana. Isso para mim é muito claro, irmãos. Eu quero que você medite nisso. Mas quando nós vamos para o livro de Judas, né, a carta de Judas, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, olha, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Olha o que eles fizeram. Esses anjos não guardaram o seu principado, a sua coroa, o seu poder. Eles deixaram a sua própria habitação. A habitação que temos é o nosso corpo. A habitação que o anjo tem também é o corpo dele. Ele tinha um corpo sobrenatural. Mas o texto está dizendo que eles deixaram a sua habitação. E aí isso, quando nós levamos lá para Gênesis 6, nós vemos que os anjos deixaram a sua habitação, seu corpo, deixaram o seu principado, quer dizer, o seu poder, se transfiguraram ou se transmaterializaram, e assim eles coabitaram com as mulheres humanas, produzindo uma raça através do pecado e da corrupção. Quando nós olhamos para o texto de João, primeira carta de João,
capítulo 3, tem como título os filhos de Deus. Agora sim, nós vamos entender que os filhos de Deus do Novo Testamento não são os mesmos filhos de Deus citados em Gênesis 6. Porque em primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora sim nós somos filhos de Deus, na medida em que nós aceitamos a Cristo e seguimos os seus mandamentos. Aí sim, né? Agora nós somos chamados filhos de Deus, agora nós somos filhos de Deus no Novo Testamento, no novo pacto de Deus com os homens. Por que isso? Porque, na verdade, Deus diferenciou na sua palavra quem são os filhos de Deus do Velho Testamento e quem são os filhos de Deus no Novo Testamento através dessa expressão. Essa expressão filhos de Deus, ela é contextualizada de uma forma no Velho Testamento e ela é contextualizada e interpretada de outra forma no Novo Testamento. Portanto, os filhos de Deus no Velho Testamento se refere aos anjos. Nefilins é aqueles que caíram. Os gigantes são aqueles que nasceram da união, dessa união corrompida entre os filhos de Deus, anjos caídos e mulheres. Eu sou o pastor Neisser e espero que você tenha compreendido essa pequena meditação a respeito desse assunto. Fiquem com Deus. Amém.